Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso curso Mediação de Leitura e Contação de Histórias, dois rios a caminho de um mesmo mar, o mar da palavra. Eu sou o professor Glaucio e vamos passar esse momento juntos, conversando um pouco sobre mediação de leitura, contação de história, e eu prometo que vai ser bem legal. Então vou passar para vocês agora o programa, como é que vai acontecer, o que é que nós vamos aprender nesses momentos aqui, tá ok? Então, vamos lá. Então aqui, nós vamos ter um pouco sobre leitura, livro-leitor, um olhar estético, né? Compreender que a leitura na perspectiva da arte, né? A leitura enquanto arte, enquanto expressão artística. Vamos ver também mediação leitura, deleite, mediação leitura, crítica, que é super importante. Então vamos ver a leitura na perspectiva deleite, né? Um momento de descontração, mas também um momento importante que é a mediação da leitura crítica, super importante para a gente ter essas duas perspectivas aí de uma formação leitora, tá? Também veremos contação de histórias, ludicidade de leitura, então algumas técnicas, algumas orientações para você aprender a contar histórias e trazer o lúdico, super importante para esse momento, tá? Fazer uma casadinha aí entre a contação de história e a ludicidade, que é um encontro maravilhoso. Veremos também leitura como prática social. É super importante a gente ter esse olhar das práticas de leitura em qualquer espaço, olhando para o social. E a gente vai entender nessa perspectiva que a leitura precisa ter um impacto no social. E se você estiver no ambiente escolar, é pensar essa leitura para além dos muros da escola. Então esse é o grosso do nosso programa. Eu vou mostrar para vocês agora um pouco mais detalhadamente o que vamos ver daqui para frente. Tá legal? Então vamos lá. Então nós vamos ver aí, na primeira parte, um olhar estético, critérios para a escolha do texto, a arte de mediar leituras. E nessa arte de mediar leituras, nós vamos ver aí por que mediar a leitura, tá? Os atributos do mediador, o que faz o mediador, qual a importância dele, o que é que ele tem que fazer para mediar uma boa leitura, tá? Vamos mediar, e aí vai ser um momento prático, eu vou mostrar para vocês na prática como mediar uma leitura, tá bom? Eu trouxe um livro aqui muito legal para a gente fazer isso na prática, tá? E pontos relevantes sobre a mediação de leitura. Então essa é a primeira parte do nosso encontro aqui. Depois vamos ver mediar versus contar. Qual é a diferença entre mediar e contar história, tá? Há algumas particularidades, há alguns encontros, são duas práticas importantes para essa formação leitora. Veremos também algumas técnicas, a linguagem corporal, a voz, o olhar, os recursos de contação, tudo isso para você poder fazer aí uma boa prática de mediação, uma boa prática de contação de história, tá? E finalmente nós vamos ter aí a hora do contar, que é o momento que eu vou contar para vocês verem na prática como é que se faz aí uma contação de histórias, trabalhando todos esses elementos que nós apresentamos aí, tá legal? E finalmente chega o momento de contar história, né? Então a arte de milenar, algumas técnicas, a linguagem corporal, a voz, o olhar, planejamento da história, que é super importante. Para você contar a história é preciso planejar bem essa história. Então todo esse programa a gente vai ver nesses nossos 3 encontros aqui, tá bom? Então vamos lá. E a gente começa aqui com um desafio. Vou mostrando algumas imagens aqui e você vai tentando descobrir qual é o livro, tá? Qual é a temática, qual é o livro. Então, adivinhe qual é o livro. Então a primeira imagem aí, tá? Uma espada e um arco e flecha. Então já vai imaginando aí qual vai ser o livro, que história tem uma espada e tem um arco e flecha. Para a gente pensar no livro enquanto estética, tá? Uma garota, uma criança. Então nesse livro tem espada, arco e flecha e uma garota, uma criança. Veja aí que livro você já leu, que história você já leu, que tem esses 2 elementos aí. Terceiro, um leão. Olha, tá ficando mais fácil agora. Então nessa história, nesse livro, nós temos aí arco e flecha, nós temos espada, uma criança, um leão. Então já dá para imaginar que nesse livro deve ter batalha, né? Tem natureza, tem criança. O que será que vem agora? Agora o último elemento ele é fundamental nesse livro. E com certeza você vai lembrar dessa história.
para a gente falar da leitura enquanto estética, tá? Enquanto arte. Um armário. Que livro será? Tem o arco e flecha, tem espada, tem uma criança, tem o leão e tem um armário. É um livro clássico, né? O autor é C.S. Lewis. Se você não assistiu, assista a esse filme, que é As Crônicas de Nárnia, né? As Crônicas de Nárnia, para a gente falar do livro como esse portal, né? Esse livro mostra uma belíssima história, né? Ficcional, de um lugar encantado chamado Nárnia, e que para entrar nesse lugar encantado, o portal é o armário. Então as crianças passam por esse armário e chegam em Nárnia. E a gente começa a pensar então no livro como esse portal, esse lugar que leva para um outro mundo, né? Para outra vivência, para outras experiências. O livro, na perspectiva estética enquanto arte, é esse lugar de passagem. Então quando você pega um bom livro, quando você lê, você se transporta para esse lugar. E tem uma fala aqui importante sobre essa temática, né? O Daniel Pennack, que é um autor que eu super recomendo, o livro Como um Romance, tá? Ele diz o seguinte: a imaginação infla, os nervos vibram, o coração se embala, a adrenalina jorra, a identificação opera em todas as direções e o cérebro troca momentaneamente os balões do cotidiano pelas lanternas do romanesco. É o nosso primeiro estado do leitor comum a todos. O que o Daniel Pennack está falando aqui é sobre como se dá o encontro do leitor com o livro, né? A pulsação, a entrega, a transpiração, a raiva, às vezes, quando você está lendo um livro que o personagem não lhe agrada. Esse é o poder estético e transformador da literatura, né? Que consegue fazer com que você se transporte para este lugar. Então, nossa primeira reflexão aqui é sobre a literatura enquanto arte, enquanto estética, né? Para a gente pensar nessa leitura deleite, essa leitura prazerosa, que é um encontro que a gente quer que todo mundo tenha, né? Todo adulto, toda criança, todo idoso tenha com o livro. Esse encontro estético maravilhoso e de entrega, tá bom? Então vamos seguir aqui. Livro como portal, né? E aí a gente começa a pensar, gente, nas multileituras e as multimediações. As leituras que vocês podem fazer são infinitas, né? E a gente tem que pensar a leitura enquanto finalidade. Cada leitura, né, tem uma sua finalidade. Você pode ler para pegar informação, você pode ler para estudar, você pode ler para dar um seminário, né? Ministrar um seminário, ler para um debate, ler uma bula de remédio, ler um poema. Então, as leituras são infinitas. E cada tipo de leitura dessa aí pede um tipo de mediação. Por isso nós colocamos aí multileituras e multimediações. Então aqui, ó, ler para seguir instruções, ler para obter informação, ler para encenar, ler para discursar. Então, cada tipo de leitura dessa aí pede para você uma dinâmica, uma didática diferente, né? Estamos falando aqui de mediadores de leitura, e aí não é só um mediador de leitura profissional, né? Mas também o pai, a mãe, um adulto, qualquer pessoa pode mediar uma leitura. E fazendo um corte agora para esse lugar na escola, então o professor, enquanto mediador dessa leitura, ele vai ter que usar estratégias diferentes para cada tipo de leitura dessa aí que eu estou apresentando para vocês. Então aqui, ó, leitura para pessoas cegas, leitura para uma criança, para aprender, para debater, para entrevistar e para quem está no hospital, né? Leitura, no caso, leitura de mediação, leitura para quem está no hospital. Então vejam, as mediações, elas são inúmeras, tais quais são os gêneros, né? Os gêneros textuais. Então a gente vai refletir aqui sobre duas perspectivas, tá? Essa perspectiva estética, artística da literatura, e aí como é que a gente faz a mediação de leitura, dessa leitura deleite, dessa leitura estética. Depois a gente vai pensar numa leitura mais crítica. Então, como é que eu faço a mediação de uma leitura crítica? Quais são as técnicas, quais são as estratégias? E finalmente a gente chega na contação de história. Até o momento, nós estamos vendo aqui essa leitura deleite, essa leitura estética. Tudo tranquilo até agora? Então a gente vai seguir aqui para o nosso próximo ponto, tá? Que é
a mediação leitura-deleite. E aí, essa leitura-deleite, como o nome já diz, é a leitura do descanso, né? É a leitura do prazer, é a leitura em que você está ali como um momento de lazer. Há pessoas que fazem um momento de lazer praticando um esporte, tocando um instrumento, né? Comendo, e há outras pessoas que têm o seu prazer lendo, tá? E aí, quando a gente pensa nessa leitura deleite, a gente tem que pensar nesse mediador como alguém que está lá segurando a mão da criança, né? Ou a mão do adulto, do idoso, e vai conduzindo essa pessoa durante aquela viagem com o livro. E já que a gente está falando em mediação leitura-deleite, eu sempre uso nas minhas mediações a música, a brincadeira, como uma apresentação, né? Um convite para a mediação. Eu vou mostrar para vocês agora uma primeira brincadeira que você aí pode utilizar na hora que você for mediar, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu vou mostrar para vocês a música e depois eu mostro como é a brincadeira com o livro, tá? Então a música é assim, ó. O livro é para aprender, é para se abrigar. Com ele você voa, pousa em qualquer lugar. O livro é para aprender, é para se abrigar. Com ele você voa, pousa em qualquer lugar. O livro é para aprender, é para se abrigar. Com ele você voa, pousa em qualquer lugar. O livro é para aprender, é para se abrigar. É como um avião, serve para viajar. E aí, como é a brincadeira que você pode fazer aí, na hora que for mediar com a criança, com o adulto, com o público que você tiver, né? Então você pode pegar aqui, ó, vai lembrar da música, né? O livro é para aprender, é para se abrigar, com ele você voa. Aí transforma o livro num pássaro, né? E aí você vai, ó, e vai trocar o livro com alguém. E esse livro virou um pássaro. O livro é para aprender, é para se abrigar, com ele você voa. E aí você pousa na mão de outra pessoa e troca o livro com ela. E agora a gente vai transformar o livro num avião, né? O livro é para aprender, é para se abrigar, é como um avião, serve para viajar. Pam, pam. Bem, se tem viagem, tem mala, né? E aí, o que era um avião virou uma mala. E aí você faz essa introdução e depois começa, então, a mediação de leitura, né? A mediação da leitura-deleite. E essa leitura-deleite, como eu já falei, é a leitura do conforto. Então, você imagina aqui que é para você pegar a pessoa, né, e embalar. Vai conduzindo essa pessoa nessa leitura-deleite. Então, vamos ver aqui algumas orientações para você fazer uma boa mediação de leitura-deleite, tá? Então, vamos lá. Então, adiantei aqui, vou adiantar. Pronto. Aí vem uma informação importante aqui, ó. São duas referências que eu trago para vocês, tá? Ferrarese, que é o livro de alunos a leitores, e Daniel Pennac, mais uma vez, como um romance. Os dois autores, eles dizem o seguinte, que nós, né, seres humanos, começamos a ler pela estética, pela sensibilidade, e depois chegamos no racional. E a gente lembra de Paulo Freire, né? Quando Paulo Freire dizia, a leitura de mundo precede a leitura da palavra, e a leitura desta precisa daquela leitura, que é a leitura de mundo, né? Então a leitura de mundo vem antes da leitura da palavra. Então quando a gente fala em leitura, a gente tem que entender que não lemos apenas o texto verbal, né? Nós lemos as pessoas, nós lemos gestos, nós lemos sons, circunstâncias, imagens, tudo isso é leitura. E tudo isso vai forjando o leitor. Por isso que esses dois autores aqui, o Ferrarese e o Daniel Pennac, eles falam que primeiramente você tem que formar a criança pela estética, pelo prazer. Ou seja, aproxime a criança do livro pela brincadeira, pelo lúdico, tá? Pelo prazer, pela emoção. E gradativamente
ela vai tendo um encontro. Por quê? O leitor, ele é gestado, né? Imagina uma criança que está lá sendo gestada, né? Aquele processo todo para a criança nascer. O leitor não é assim, instantâneo, tão rápido como os aplicativos de hoje em dia. Formar um leitor é um processo e leva um tempo. Como uma árvore, né? Você planta, vai regando, o tempo, o sol, o vento, as circunstâncias vão fazendo com que aquela árvore cresça. Assim também funciona na formação do leitor. Você tem que colocar a primeira semente, ir regando. O que é esse regar? É colocando a criança em ambientes culturais de leitura, né? É uma ida a uma biblioteca, a uma feira literária, para comprar livro, né? É colocar livros em casa, expostos em vários espaços, ser um leitor. Então, tudo isso é a rega, é a construção desse leitor. E sempre ser uma referência, né? Se você quer formar um leitor, uma leitora, você precisa ser esse leitor ou essa leitora, enquanto espelho, né? E aí vamos ver o que é que os autores dizem, o Ferrarese e o Daniel Pennac. Então, eles dizem assim: o desenvolvimento do gosto pela leitura percorre o mesmo caminho das descobertas da vida. Primeiro, o prazer, tá? Depois, a intuição e só muito mais tarde, a racionalização, que é essa compreensão da criança do sistema alfabético, né? Então, ela lê o mundo primeiro, lê a imagem, lê você enquanto referência de leitor ou leitora, e depois ela chega nessa palavra escrita, né? Esse encontro vem depois. Uma criança não fica muito interessada em aperfeiçoar um instrumento com o qual é atormentada, pressionar para ler, né? Como se fosse uma obrigação. Então, quando você faz isso, você associa a leitura a algo penoso, a algo ruim. Então, se a leitura atormenta a criança, obviamente ela não vai querer estar junto desse tormento, né? Desse algo tão difícil, que você faz com que seja a leitura na medida em que pressiona, né? Mas façais com que esse instrumento sirva a seus prazeres, e ela irá logo se aplicar. Então, os dois autores, em momentos distintos, né, pensam da mesma forma. Para formar o leitor, para que essa leitura deleite aconteça, é preciso que ela tenha esse momento aí de prazer. Então, primeiro a emoção, depois a racionalização, tá ok? Por isso que na hora que eu fui falar de mediação leitura com vocês, eu comecei com uma brincadeira aqui, né? Porque aí eu trago você para o emocional, para depois a gente continuar nessa mesma linha, falando sobre o livro ou mediando. Então, primeiro a estética, depois a racionalização. Tá tranquilo? Então vamos seguir aí. E aí vem algumas dicas que eu já falei, mas só para reforçar, né? Então, coloque a criança desde cedo em contato com o livro, apresentando primeiramente como mais um lugar de prazer, de brincância, né? De diversão, tá? Coloque o livro na rotina cultural, né? Não cobre feedback após as leituras. Então, essa cobrança no feedback, né? Isso acontece muito na escola. A escola tem esse papel, né? Essa escolarização da leitura. Tem uma função pedagógica ali, né? Mas mesmo nessa função pedagógica, que se busca uma estratégia menos agressiva, né? Para que a criança não se sinta tão pressionada a ter que dar esse feedback da leitura. Porque você, enquanto leitor real, no mundo real, quando você lê um livro, você não costuma dar feedback para as pessoas. Você leu e você fica, às vezes, com a sua impressão de leitura, né? Ou você vê um filme, só se alguém vier dialogar com você numa conversa informal, tá? Por isso que eu estou falando aqui que não deve ser uma cobrança. Se quer fazer um círculo de leitura, né, uma roda de leitura, que a criança tenha a liberdade de expor ou não a sua visão, a sua impressão de leitura, tá? Mantenha os livros acessíveis às crianças, crie brincadeiras com o livro e com as histórias. A gente vai ver muito aqui, eu já mostrei a primeira brincadeira com vocês, mas quando se trata de mediação de leitura e dando um corte aí para o público infantil, faça essa brincadeira. E, na verdade, eu brinco muito com as minhas histórias, com os adultos também. Então, o brincar, ele não tem idade, né? Felizes daqueles que brincam com 1 ano ou com 100, tá? A brincadeira, ela nos constitui, ela nos dá esse momento de prazer e de deleite. Então, brincar não tem idade, né? E seja uma referência de leitura, como eu já falei anteriormente,
seja uma referência de leitura. Isso é importantíssimo, tá? Então, algumas primeiras orientações aí para você fazer uma boa mediação de leitura, tá bom? E aqui, gente, ó, os 10 direitos do leitor. Esse livro é fenomenal, eu super recomendo para você. Daniel Pennac, Como um Romance. E aquela velha máxima, não julgue um livro pela capa, tá? O título, Como um Romance, parece que de fato é um gênero romanesco, né? Uma história lá com início, meio e fim, com enredo, com personagem, mas não é. É um livro teórico que ele fala de maneira poética, é uma prosa, né? Mas ele vem mostrando as características, a importância, a beleza que há no ato de ler. E ele fala sobre várias temáticas da leitura, e um dos temas que ele aborda são os direitos do leitor, e são super importantes, por isso que eu trouxe para vocês aí os direitos do leitor. E quais são eles? O direito de não ler. Mas Glaucio, não ler? Pois é, às vezes você começa um livro e não está muito afim de terminar ou de ler aquele livro, né? Então você, enquanto leitor, tem o direito de não ler. O direito de pular páginas. Às vezes você pega um livro, você não está gostando do livro, mas você acha na obrigação de ler página por página. Fique tranquilo. A sua história enquanto leitor, ela vai se construir de várias maneiras. Em outro momento você vai pegar um outro livro que vai adorar e vai ler de capa a capa. Mas não se puna quando tiver que pular as páginas de um livro. É um direito seu enquanto leitor. Você assiste filme ruim? Quando o filme é ruim, você faz o quê? Você passa, né? A série, não gostei dessa série. Você passa a série. Então, não gostou de tal roupa, não usa. Não gostou de tal comida, não come. Então, por que com a leitura tem que estar se martirizando para ler aquela página que você não gostou? Tem um direito seu do leitor de pular, tá? O direito de reler. Gostou da história, então o direito seu de reler um livro. E uma observação, uma leitura nunca é igual a outra, tá? Sabe aquela máxima também que é dita por aí, você nunca se banha no mesmo rio, né? Na mesma água de um rio 2 vezes, né? Porque o rio passa, aquela água passa. Então você, enquanto leitor, você lê um livro hoje, você é um sujeito. Se você for ler esse livro, as mesmas páginas, daqui uma semana, daqui um mês, você não é mais a mesma pessoa. Então, você vai ter outras ideias, outros insights dessa leitura, tá? O direito de ler qualquer coisa, né? Não se limitar a um gênero só. Então, existem muitos gêneros aí para serem lidos. Então, é um direito seu de ler aquilo que você quer. E ler aquilo que você gosta, né? Tem gente que gosta muito de romance, de conto, de poesia. Outras pessoas gostam de livro de alta performance, né? De educação financeira. Então, o leque é variado. O importante é ler. Que você leia aquilo que você gosta, aquilo que lhe dá prazer. O direito ao bovarismo, doença textualmente transmissível. Sabe o que é o bovarismo? O bovarismo vem de uma personagem da história do romance, que é Madame Bovary. E essa Madame Bovary é um personagem de uma vida real. Ela recebeu esse nome, essa mulher, porque na vida real, o que é que ela fazia? Ela traía o marido dela. Ela lia os romances e aquilo que ela via nos romances, ela colocava na sua vida real. Inclusive a traição, né? Ela traía o marido, ela era da alta sociedade e traía o marido. E aí os teóricos da literatura trazem para nossa reflexão essa ideia do bovarismo, que é a capacidade que a literatura tem de fazer com que você transponha para o mundo real o que está na literatura, né? Então, você nunca sai de um livro da mesma forma, porque o livro é discurso, é linguagem, e nós somos feitos de linguagem. A minha ideia, aquilo que eu compreendo como verdade, os meus conceitos morais passam pelos discursos que eu escuto, pelos discursos que eu li. Então, quando você lê um livro, aquilo que está no livro, de certa forma, impacta você e vai constituir, vai formar a sua identidade. É por isso que a gente diz que você nunca sai de um livro da mesma forma. Pensa aí, aquele livro que você leu, aquele insight que você teve, que você colocou na sua vida real. Poxa, esse personagem tem uma postura interessante. Vou levar isso para a minha vida real. Aquele livro de alta performance que você leu, né? Que fala sobre disciplina, foco, motivação.
você lê, poxa, agora você é uma pessoa mais disciplinada, uma pessoa com mais foco. Esse é o poder do bovarismo, da literatura, né? Que é uma doença textualmente transmissível. Você pega do texto e aplica na sua vida real. O direito de ler em qualquer lugar, esse aqui eu sou um exímio praticante, né? Leitor oficial de ônibus, não sei você se já leu em ônibus, mas já li muito em ônibus, e tudo que é lugar. Só não sou muito fã de ler em banheiro, não tem graça nenhuma para mim ler em banheiro, mas tem gente que gosta de ler, né? Eu não curto muito não, mas é um direito seu, né? Ler embaixo de uma árvore, ler durante um comício, ler durante uma festa, e eu tenho essa capacidade, não sei se você tem, de ler no barulho. Eu leio no silêncio, mas se eu estiver num lugar bem barulhento, eu pego um livro e literalmente fico dentro de uma bolha. Pode estar a zoada que for, e eu consigo me concentrar. Então, acho que é uma técnica de tanto ler em ônibus para a faculdade, zoada de gente falando, que eu peguei essa habilidade aí, né? Ler em qualquer lugar, o direito de ler uma frase aqui, outra ali, pular o texto, né? O direito de ler em voz alta e o direito de calar, que é o direito que você tem de não querer opinar a sua impressão, a sua interpretação de leitura e não querer compartilhar. Esses direitos são importantes, e aí falando para um público docente, né, para o professor, principalmente porque na hora que você faz uma roda de leitura, tem estudante que não quer se expor, né? Tem receio de se expor, e você tem que compreender que é um direito dele. Então, o Daniel Penac nos convida a pensar nesse respeito, na empatia, de se colocar no lugar do outro que não quer expor a sua impressão de leitura. E está tudo bem, tá? Não há problemática com isso. Então, aqui são os 10 direitos do leitor para você guardar aí e colocar em prática aquilo que for pertinente para você, tá bom? E o que livro oferecer para as crianças, né? Que livro oferecer? É super importante, agora falando em curadoria, né, do livro, é super importante a gente pensar na literatura com uma visão estética. A literatura não tem o papel de ser um manual de princípios de moralidade e de verdade, tá? A arte está muito distante disso. A arte ela é subversiva, ela não está aqui muito para repetir o mundo. A arte está aqui para repensar, para desconstruir. E a literatura está nesse lugar da arte, né? Dessa subversão, de repensar os padrões, de repensar algumas verdades. Então, quando a gente pensa nos textos que vamos oferecer aos alunos, a gente precisa de fato ter alguns critérios. E eu trouxe dois textos aqui para vocês verem, para ter um olhar estético para a escolha do livro, né? Então, qual dos textos você acha que possibilita uma maior curiosidade para a criança? Texto 1. O menino olhou para a árvore com olhar enfadado e resolveu que não iria mais escalá-la. Tinha-se cansado, resolveu então correr pela fazenda com seu cachorro. Os dois eram grandes amigos e viviam grandes aventuras juntos. Esse é o texto 1. Agora vamos ver o texto 2, que é uma reescrita do texto 1, tá? O menino, inquieto como o mar revolto, olhou para a árvore com o olhar de coruja com insônia e resolveu que não iria mais escalá-la. Tinha-se cansado. Com um assovio, que era seu código secreto, chamou seu companheiro de aventuras, o cachorro. Os dois saíram em busca de novas aventuras no mundo da fazenda. Falando em estética, em qualidade literária, né? Qual dos dois textos você acha que atrairia mais a atenção da criança? Falando em estética e qualidade literária, o melhor texto aí, se você tivesse que avaliar para publicar esse livro, eu escolheria o texto 2, né? Existe no texto 2 um trabalho estético, uma linguagem figurada, uma narrativa mais envolvente do que o texto 1, que é muito mais seco, né? Se fosse uma notícia, né? Tudo bem, você não pode figurar na notícia, tem que dar ali, fato relatado, né? A notícia, tudo bem, você não pode figurar, viajar. Mas estamos falando de leitura deleite, de literatura enquanto ficção, enquanto arte. E enquanto arte, a estética conta, né? Então aqui, ó, o melhor texto para você oferecer a uma criança é, de fato, o texto 2, tá? O que devemos olhar na hora de escolher um livro infantil? Essa qualidade estética, né? A boa narrativa, a boa história, personagens bem trabalhados, né? Não é aquele personagem muito raso, né? Mas um personagem mais
mais profundo, em que você vê no livro as características, a personalidade daquele personagem. Então aqui é um pouco para a gente pensar nessa curadoria. Então vamos aprofundar esse trabalho de curadoria com mais alguns tópicos, tá? Então, o que é que eu devo evitar? Eu estou lá com meus livros, né? Chegou para você lá vários livros para você pensar, para você escolher. E aí, na hora de fazer essa curadoria, pensando na criança, o que é que você deve evitar? Primeiro, livros didatistas, né? Como o nome já diz, didatista, de didática, né? É aquele livro que vem ensinar alguma coisa. A literatura não tem essa função. Ah, eu quero ensinar agora sobre o sol, quero ensinar sobre a fotossíntese. Aí há pessoas aí, escritores e escritoras, que pegam esse assunto, escrevem uma pequena narrativa e colocam lá como acontece a fotossíntese, por exemplo. Esse não é o papel da literatura. Então, esses textos que camuflam a informação não é um texto recomendado para a criança, tá? Falando de literatura, em ficção, enquanto arte, né? Evite, então, esses textos didatistas, moralistas também, né, que vem ensinando princípios morais, de verdade, de mentira, de certo, de errado. Isso acontece na literatura? Claro que acontece, porque durante uma história você vai ter os personagens lá vivenciando as narrativas, né? Então, na história vai ter os conflitos, vai ter as mentiras, as verdades, né? O certo e o errado, mas isso tem que aparecer dentro da história de maneira fluida, não como uma função daquele texto, né? Quem tem muito esse papel são as fábulas. As fábulas têm essa característica, né? Ensinar princípios, verdades, conceitos. Então, esse gênero é para isso. Mas falando aqui em contos, né? Em romances, não tem esse papel, tá? Textos adultocêntricos. Então, aquele texto que você percebe que não é adequado para o universo infantil. Então, às vezes, um texto complexo foi mal escrito, então se torna um texto complexo para a criança. É como se o adulto quisesse colocar na literatura os seus anseios para que a criança valide, né? Então, textos adultocêntricos. Pobres de trabalho estético, né? Como eu falei aqui, mostrei anteriormente, né? Deixa eu voltar aqui. Aqui, se nós formos falar de literatura enquanto arte, eu tenho riqueza estética no texto 2, eu tenho uma linguagem figurada aqui, uma narrativa melhor construída, e aqui o texto 1 eu tenho um texto mais pobre, tá? Esteticamente. Então esse seria evitado e esse seria selecionado, o texto 2, tá? E os inhos, sabe o que é o texto inho? É aquele texto em que aparecem inúmeros diminutivos. Era uma vez um príncipezinho que pegou um cachorrinho que passou por um riozinho e foi para o paláciozinho. Nossa, gente, isso é você apequenar a inteligência da criança. Você não tem que colocar esse monte de diminutivos para que a criança entenda, tá? Você pode falar naturalmente que a criança vai entender na literatura, evitando esses textos com muitos diminutivos, tá? As crianças estão anos-luz dessa limitação dos diminutivos. Então, se você escreve ou pretende escrever, já evite esses textos aí com esses diminutivos, tá bom? Então aqui eu dei uma pincelada sobre alguns critérios que você deve usar na hora de fazer uma curadoria de um texto literário para o público infantil, tá bom? Cadê aqui? Acho que eu deixei minha garrafa aqui. Não, depois eu pego. Vamos lá. Continuando aqui. A gente chega agora nos atributos do mediador de leitura. Nós já falamos aí sobre a curadoria, sobre a visão estética, né? E chegamos agora no momento de pensar nesse mediador, literalmente, tá bom? E quais são alguns critérios para essa mediação aí? O mediador, ele tem uma comunicação afetiva. Essa imagem que vocês estão vendo aí é do meu filho, lá no quarto dele, né? E ele geralmente, quando eu vou fazer as leituras para ele, ele fica nessa posição, e é literalmente uma posição de aconchego, de segurança, de conforto, né? E o mediador de leitura é esse sujeito, né, que vai conduzir essa criança, que vai ouvir muito, tá? E que vai instigar para que essa criança ela participe da leitura, tá bom? Então, ele precisa ter uma comunicação afetiva, uma postura empática, né? Uma postura empática, escuta sensível e atenta.
encantar-se e contagiar. Mais do que falar, mais do que ler, o mediador precisa também ouvir muito, tá? O Rubem Alves tem um texto chamado Escutatória, né? A gente fala muito em oratória e ele nos convida a pensar na escutatória, o ato de escutar. Então o mediador precisa ser esse sujeito que ouve bastante, tá? O que faz o mediador? Promove o encontro estético e afetivo da criança com o livro, né? É o encontro estético e afetivo. É fiel ao texto, diferentemente do contador de história, que ele pode aumentar, ele pode diminuir o texto. O contador não, ele é fiel ao texto, tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. Fiel ao texto, instiga a criança a participar da leitura, então está sempre lançando uma pergunta, lançando um questionamento para a imagem, para que a criança participe dessa construção leitora, tá? Apresenta, indica, sugere, oferece leituras, brinca com o livro, com a história e com os personagens. Então esse é o papel, né? São os atributos de um mediador de leitura, tá? E aqui chega a hora de mediar. Vou fazer aqui uma mediação com vocês. Mas antes de mediar, deixa eu só colocar aqui para vocês esse ponto aqui, ó. Pontos relevantes sobre a mediação. É uma experiência estética, não passiva de avaliação, tá? Tem a criança como protagonista, brinca, cria, recria, silencia. Permite diferentes interações de leituras e nunca se repete, né? A mediação, uma leitura nunca é igual a outra, tá bom? E agora sim, a gente vai para a prática. Eu vou mediar com vocês a leitura desse livro aqui, ó, que é A Moça Tecelã, tá certo? Mas antes de mediar, vamos então, como eu falei sobre as ludicidades, né? Sempre que você for mediar, principalmente com criança, tente trazer algo que seja convidativo para ela, tá? Para que a criança se sinta acolhida, tá bom? Então, como eu vou fazer essa mediação com vocês agora, essa interação será assim. Choveu, ventou, relampeou, pá, e trovejou, brum, brum, brum. Choveu, ventou, relampeou, pá, e trovejou, brum, brum, brum. Choveu, ventou, relampeou, pá, e trovejou, brum, brum, brum. Essa história que eu vou mediar é da Marina Colasanti, que se chama Moça Tecelã. Olha aqui a história da Marina Colasanti. A editora Global, tá? E é um trabalho assim bem artístico, porque foi feito um bordado, né? Foi feito um bordado primeiro, e do bordado depois veio a ilustração. Então, tem várias bordadeiras aqui, ó. Ângela, Antônia, Marilu, Marta e Sávia. São as bordadeiras. E os desenhos são de Demóstenes Vargas. Então, é literalmente um trabalho artístico de muitas mãos, tá? Então, vamos ver o que é que nos diz aqui A Moça Tecelã. E aí a gente já pensa também nos elementos da mediação, tá? Quando você conta, quando você media, você pode usar os elementos para acrescentar, para incrementar a sua mediação, tá? Então vamos lá. Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiras da noite. E logo sentava-se ao tear, linha clara para começar o dia. Aqui é o tear.
linhas claras para começar o dia. Delicado traço cor de azul que ela ia passando entre os fios, estendidos enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Olha aqui as imagens. Depois, lãs mais vivas, quentes, iam tecendo hora a hora em longo tapete que nunca acabava. E a moça ia lá tecendo. Se era forte demais o sol e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos do algodão, mais felpudo. Em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata, que em pontos longos redobrava sobre o tecido. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la. Mas, se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com seus belos fios dourados para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Assim, jogando a laçadeira de um lado para o outro e batendo os grandes pentes do tear para frente e para trás, a moça passava os dias. Nada lhe faltava. Na hora da fome, tecia um lindo peixe com cuidado de escamas. E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede vinha, suave era a lã cor de leite que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seu frio de escuridão, dormia tranquila. Tecer era tudo que fazia. Tecer era tudo que queria fazer. Mas tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha. E pela primeira vez pensou como seria bom ter um marido ao lado. Não esperou o dia seguinte. Com o capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. E aos poucos seu desejo foi aparecendo, chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Estava justamente acabando de entremear o último fio da ponta do sapato quando bateram à porta. Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma e foi entrando na sua vida. O que será que vem agora, hein? Chegou gente nova na história, hein? Aquela noite, deitada contra o ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria, para aumentar ainda mais a sua felicidade. E feliz foi, durante algum tempo. Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo os esqueceu, porque descoberto por dedo tear, em nada mais pensou, a não ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar. Uma casa melhor é necessária, disse para a mulher. E parecia justo, agora que eram 2. Exigiu que escolhesse as mais belas lãs da cor de tijolo, fios verdes para os batentes e pressa para a casa acontecer. Mas pronta a casa,
já não lhe pareceu suficiente. Para que ter casa, se podemos ter um palácio? Perguntou. Sem querer resposta, imediatamente ordenou que fosse de pedra, com arremates em prata. Dias e dias, semanas e semanas, meses e meses, trabalhou a moça, tecendo tetos, portas, pátios, escadas e salas e poços. A neve caía lá fora e ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava e ela não tinha tempo para arrematar o dia. Tecia e entristecia, enquanto sem parar batiam os pentes acompanhando o ritmo da lançadeira. Que história, hein? Afinal, o palácio ficou pronto. E entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela e seu tear o mais alto quarto da mais alta torre. É para que ninguém saiba do tapete, disse. E antes de trancar a porta, a chave advertiu. Faltam as estrebarias, e não se esqueça dos cavalos. Sem descanso, tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o palácio de luxos, cofres, moedas, salas e criados. Tecer era tudo o que fazia, tecer era tudo o que queria fazer. E tecendo ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio com todos os tesouros. E pela primeira vez, pensou como seria bom estar sozinha de novo. Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia, sonhando com as novas exigências. E descalça, para não fazer barulho, subiu a longa escada. Sentou-se ao tear. E aí ela chegou no tear. Desta vez, não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao contrário. Segurou a lançadeira ao contrário. E veloz, de um lado para o outro, começou a desfazer seu tecido. Desteceu os cavalos, as carruagens, estrebarias, jardins, criados, palácio, todas as maravilhas, e novamente se viu na sua casa, pequena, e sorriu para o jardim além da janela. A noite acabava quando o marido, estranhando a cama dura, acordou e, espantado, olhou em volta. Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos e ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo. Tomou o peito aprumado, o emplumado chapéu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passando devagar entre o delicado traço de luz que a manhã repetiu na linha do horizonte. E essa é a história da moça tecelã que eu mediei com vocês. E a música da história é essa:
Com o coração cheio de linha, tecia a vida em seu tear. Com o amarelo tecia o sol e com o azul pintava o mar e construía o seu mundo, bastando imaginar. E construía o seu mundo, bastando imaginar. E assim termina a nossa primeira aula de mediação, leitura e contação de história. E na próxima aula nós vamos ter mediação de leitura crítica. Até a próxima, gente!